Olá pessoal, tudo bem? Sou Marco Poleto, especialista em marketing médico. E hoje eu estou recebendo aqui, finalmente eu consegui trazer ele aqui para a tribo. Nós vamos estar entrevistando hoje o Dr. Alan Marques. Obrigado por ter aceitado o convite de vir aqui participar, tá? Nós vamos estar trazendo muitas dicas para vocês de diversos temas que ele trabalha. Doutor, se apresenta para o pessoal que está acompanhando a gente aí, dá um breve resuminho do seu currículo aí, vamos lá. Olá, tudo bem? É um prazer enorme, tá, Marcos? Estar aqui com vocês também. Então, eu sou médico, né? Formado pela Universidade de Iguaçu, no Rio de Janeiro. Eu fiz uma especialização em dermatologia pela Fundação Pele Saudável em São Paulo. E fiz uma pós-graduação também em laser, cosmiatria e procedimentos estéticos pelo Hospital Albert Einstein, lá em São Paulo também. E é um prazer estar aí com vocês, tá? Espero dar várias dicas valiosas aí, é um prazer. Primeiramente também agradecer, o doutor virou cliente nosso aqui, muito obrigado por confiar no nosso trabalho e vamos que vamos. Vamos tentar falar sobre algumas coisas, a gente recebeu muitas perguntas depois que eu avisei que você estava vindo aqui. Como que funciona, quais são as principais doenças, que eu sei que, não vamos nem falar de criança, né? Criança já é um negócio que já nasce com a pele bonitinha, tal, um ou outro, mas quando a pessoa entra, o ser humano entra na fase de adolescência, né? O que começa a acontecer, quais são as principais doenças? Explica um pouquinho pra gente essa fase, que geralmente é aquela fase dos hormônios que estão à flor da pele, né? Então, como é que acontece? Vamos lá. Maravilha. Então, devido a esse período da puberdade, ocorre uma grande alteração hormonal, né, no corpo, devido às várias transformações. E isso acaba que deixa a pele mais oleosa do que o normal, né? E o fato, Marco, da pele ficar oleosa, a gente tem que lembrar que na pele existem fungos, existem bactérias que elas moram ali na nossa pele, são consideradas saprófitas. Só que assim, se elas têm um meio propício, elas conseguem crescer além da normalidade e aí elas causam as doenças, principalmente a acne, né, que é a patologia dermatológica mais frequente nesse período. Então a acne é uma doença? É uma doença e tem até CID, né, que é o Código Internacional de Doenças. Entendi. Apesar das pessoas acharem que é só estética, não, é uma doença e que infelizmente, né, não tratada, pode deixar cicatrizes, que é uma coisa que incomoda muito os pacientes, né? Então assim, a prevenção, o tratamento precoce é muito importante, porque quanto antes você inicia esse tratamento, melhora o resultado do paciente, menos cicatrizes a gente consegue deixar, né? A chance do sucesso é melhor. É tremenda. Então assim, basicamente hoje o que os adolescentes te procuram, a maioria das vezes por isso, né? Por isso, né? Por isso. Não, entendi. Tem mais alguma outra que assim predomina, tal? Ou geralmente é isso mesmo? É isso mesmo. E um pouquinho, vamos pensar assim, um pouquinho antes da puberdade, que a pele se torna um pouco oleosa, tem às vezes assim, sabe, porque a pele, ela não pode nem ficar muito oleosa e também não pode ficar muito seca, porque a pele seca acaba levando a doenças também, entendi, né? Entendi. Então, tem muitas aquelas manchas brancas que às vezes as mães nos procuram, falam, doutor, isso é verme, não sei o quê, né? É uma coisa muito frequente. E na verdade não é. Então, lembrando que a pele, se ela estiver bem hidratada, todos os componentes da pele vão funcionar bem, então ela vai ficar bem nutrida, vai conseguir desempenhar o seu papel normalmente. No caso dessas manchas brancas, que é muito frequente também, tanto no adolescente quanto na fase pré-adolescente, é por conta disso, que a pele é um pouco mais seca, às vezes a gente gosta de um banho mais quente, então acaba ressecando tanto que o melanócito, que é a célula que produz a cor, ele vai ficar preguiçoso por falta de nutrição. Entendi. Então ele acaba produzindo menos. Entendi. Então assim, a pele é interessante a gente manter ela nem muito seca e também não pode deixar oleosa. Então tentar manter um equilíbrio aí para... Então você, mãe que está assistindo, seu filho ou sua filha, já está iniciando esse processo de aparecer a acne, né? O ideal é procurar um dermatologista o quanto antes, tá? Bem esclarecedor, gostei. Agora vamos continuar a nossa linha do tempo, pessoal, que hoje nós vamos desmistificar todas as idades, tá? Vamos imaginar então uma pessoa na fase adulta, na faixa etária ali dos 25 aos 35 anos, né? Quais são as principais doenças? Alguma dica assim, apareceu o sintoma aqui, devo procurar, estou sentindo isso. O que costuma passar lá no seu consultório, doutor? Além né, dos tratamentos estéticos, que as pessoas procuram bastante, porque essa época já é uma época que a gente começa
a fazer uma prevenção mais intensa, né, do envelhecimento, né? Ocorre também, aparece muitos, já é o início, vamos dizer assim, é o início do aparecimento das lesões de pele, das benignas, principalmente, né? Devido assim, então vamos pensar, Marcos, em relação à radiação ultravioleta. Certo. O sol, ou radiação ultravioleta em geral, como lâmpada, como luz do computador, do celular, eles fazem um efeito deletério na pele. Então, por exemplo, quando você tem 10 anos de idade, você só tem 10 anos de exposição solar. Então, quer dizer, tranquilo, Entendi. né? Então, Entendi. eu não uso protetor solar porque comigo não acontece nada, só acontece com o outro lá e tal. Porque geralmente você só tem 10 anos de exposição solar, mas a gente tem que entender que nós vamos viver, se Deus quiser, né? Muito tempo, muito né? tempo, Pelo amor de né? Deus, né? Vamos lá. Então, por exemplo, as pessoas já com 25, 30 anos já começam a aparecer umas manchinhas na pele, manchinhas de melasma. São todas doenças decorrentes da exposição solar ao longo da vida. Não é assim que começou hoje. Entendi. Às vezes a gente fala, isso é do sol. Fala, mas o doutor nem toma o sol. Mas assim, estudos já demonstraram que 80% da radiação que a gente toma ao longo de toda a vida é até os 18 anos de idade. Porque até os 18 anos de idade a gente quase não tem cuidado. Vai na piscina, às vezes tem mulher principalmente que ao invés de passar filtro solar, passa aquelas coisas para ficar mais bronzeada. Aqueles famosos olhos, né? E tal. Então assim, nessa idade já começa a aparecer sintomas assim, iniciais do envelhecimento precoce, né? Então, nesse caso, se eu entendi assim como leigo, essa idade é primordial as pessoas começarem a prevenção, que é o que realmente as pessoas não fazem. Ela deixa chegar num estágio lá na frente que já está tudo, né, desculpa o termo, já está avançado alguma doença, e aí é mais difícil de tratar. Então, nessa idade, lógico, tem as exceções, podem aparecer uma outra coisa, mas a prevenção. Mas essa idade pessoal acaba não procurando, como é que funciona? Não, procura, mas assim, em termos assim, de conscientização, tá? Entendi. Principalmente do uso do filtro solar, observar que assim, nas áreas onde a gente não expõe ao sol, você pode ver que a sua pele é bem mais jovem do que nas áreas expostas. Então, o sol ao longo da vida, ele vai destruindo essas fibras colágenas e elásticas que dão a sustentação na nossa pele. Conforme a gente vai crescendo em termos de idade, ocorre uma diminuição na produção pelos fibroblastos. Eles já vão produzir um pouco menos de colágeno. Associado à destruição ao longo da vida, então você observa que onde tomou sol é bem mais envelhecido e começa a aparecer as manchinhas e os primeiros sinais do envelhecimento. Ocorre também a reabsorção, temos coxins gordurosos, marcas de expressão. Então, muitas pessoas, essa é a melhor idade para a gente já começar a tratar para envelhecer bem, vamos dizer assim. Entendi. Certo? Porque também não adianta, chega lá no final, essas lesões, elas primeiro aparecem benignas, mas podem também se malignizar se você não cuidar, né? Então, assim, já é o início, eu acho que é a idade ótima para a gente já iniciar uma prevenção aí. Bom, doutor, continuando aqui, já falamos de 2 fases da vida, né? Vamos chegar agora na fase dos 40, 50, 55 anos, a fase que a pessoa começa a envelhecer, né? Como que a gente faz para retardar o envelhecimento? Mas vamos dar uma segmentada para a mulherada aí. Quais são as principais coisas que começam a acontecer com o corpo da mulher? E uma prevenção, fala alguma coisa assim para tentar prevenir isso aí também, doutor. Certo. Então, assim, como a gente estava falando antes, né? Lembra em relação à radiação ultravioleta, ela é muito deletéria para a pele, então esse é um cuidado básico, né, em termos de filtro solar. E a gente tem que perceber que ao longo do tempo vai ocorrendo, como a gente falou, essa diminuição das fibras colágenas elásticas. Existem alguns coxins gordurosos na face que são reabsorvidos, então vai aumentando os vincos. Então vai aumentando esse suco, né, que é o suco nasolabial, vai aumentando o suquinho da olheira, tudo por reabsorção do coxim gorduroso, né, associado à depressão do colágeno, devido tanto à diminuição da produção devido à idade, né, associada à destruição causada pela radiação ultravioleta. Então, Marcos, é importante, né, como a gente falou, quanto antes a gente está iniciando, né, os tratamentos, para que a gente, por exemplo, se chega uma pessoa jovem, com pouco produto você consegue um resultado jóia. Às vezes uma pessoa de mais idade, se você acaba gastando mais produtos, tendo que associar novas técnicas para conseguir o mesmo resultado. Então, quanto antes, melhor, né, o tratamento.
O que a gente vê bastante, pessoas mais jovens, assim, dica inicial. A primeira coisa é força no frontal e na glabela. Então tem pessoas que têm muitas marcas de expressão, ou por ela falar mesmo, ou às vezes academia, pessoas que malham bastante, então, tem às vezes muita força de expressão, então começa a formar os pezinhos de galinha, né? Então, para esse tipo de pessoas, que assim, não existe, todo mundo pergunta, mas tem uma idade certa para Botox? Depende de cada pessoa, depende da força do músculo de cada pessoa. Lembrando que seu músculo, quanto mais você malha, ele vai ficar cada vez hipertrófico e ele vai definir, como bíceps ou qualquer coisa que você malhar. Certo? Então, para esse tipo de tratamento, utilizamos a toxina botulínica. A toxina botulínica é uma droga, né? Um medicamento que você aplica em pontos estratégicos e a gente consegue fazer um bloqueio neuromuscular daquele ponto, daquele músculo em si. Então ele vai mexer a sobrancelha, mas essa musculatura não vai mexer. Com isso nós conseguimos um tratamento ótimo, instantâneo, imediato, que você vai ver, ele não vai conseguir, assim, imediato assim, início de ação em 48 horas e pico de ação em 15 dias, mas eu falo assim, você já consegue um efeito daquele período. E também, Marcos, ele tem uma duração que é pouca, tá? Que é de 4 a 6 meses. Só que é de 4 a 6 meses sem a pessoa conseguir mexer nenhuma vez. É a mesma coisa de você pegar o bombadão lá da academia que malha toda hora, engessar o braço dele. Vai ficar de 4 a 6 meses sem ele mexer nenhuma vez. Então aquela musculatura que ela era hipertrófica, que estava definindo, estava marcando, fazendo as ruguinhas, a gente consegue causar uma atrofia também. Entendi. Entendeu? Então assim, é um tratamento a longo prazo, né? Então os primeiros cuidados são as marcas de expressão. E os coxins gordurosos, conforme são reabsorvidos, vai ocorrendo os sulcos, certo? Que a gente precisa preencher esses coxins gordurosos para dar O que seria um coxim gorduroso? Coxim gorduroso são coxins, tipo uma gordurinha mesmo do subcutâneo, certo? Legal. Que ele serve como sustentação embaixo da pele. Como ele é sendo reabsorvido, a primeira coisa aqui mesmo, esse ponto é um ponto que tem um coxim gorduroso que ele é reabsorvido, você vê que aqui vai afundando um pouquinho. Ele afundando aqui um pouquinho já aumenta esse suco aqui. Entendi. Aqui também temos uns pontos onde a gente aplica uns produtos, Marcos, que a gente consegue ancorar esse colágeno aqui para ele parar de cair, porque senão isso aqui ele vai aumentando, é o jaw que a gente chama. Então, um rosto jovial, ele tem um rosto triangular. Conforme a gente vai crescendo em termos de idade, o triângulo tem uma tendência a inverter. Correto. Então, vai ficando o triângulo inverso. Porque isso aqui vai aumentando, então aí que dá o aspecto do envelhecimento. Então, o principal tratamento hoje, né, para envelhecimento é o Botox. Para rugas de expressão, rugas de expressão. Que seria o primeiro estágio, porque às vezes as pessoas que têm bastante força de expressão têm desde sempre. Ele já acostumou, ele fala com a testa, às vezes. É o que a mulherada mais procura, né? Mais procura. Mas homem também está fazendo, doutor? Homem também faz bastante. Homem está mais vaidoso hoje? Está bem mais vaidoso. Legal. E é uma coisa que dá uma resposta muito boa, Marcos. Então, assim, quem faz, cara, adora e é um tratamento, assim, tranquilo e dá uma resposta recupera muito boa. Recupera a autoestima, né? Aquela alegria, a mulher se sente desejada. É um negócio bem bacana, né? Mas, bom, acredito que seja o principal hoje, né? Quer falar mais alguma coisa, doutor? Vamos lá. Na verdade, Marcos, que esses são temas, né, que eu gosto muito. Eu sou especialista, eu adoro. Então, às vezes eu fico me estendendo. Só que, na verdade, vamos lá. Não é só isso, tá? Que tem. Na verdade, tem um conjunto de técnicas para muitas coisas e são tratamentos que às vezes a gente associa um com o outro para dar um melhor resultado. É claro, depende mais ou menos de cada pessoa, assim. Entendi. Tem várias outras técnicas para retardar. Mas acho que a mais famosa mesmo é a toxina botulínica. Né? O pessoal conhece, vê muita gente fazendo. Já que a gente tocou no assunto do homem, você homem que está assistindo esse vídeo, que é vaidoso, quais são as principais procuras? Por que o homem procura o dermatologista nessa fase? Ou tem alguma coisa que vai acontecendo com o homem, uma peculiaridade que não acontece com a mulher, mas com o homem, assim, que ele procura? Marcos, é assim, atualmente, cada vez mais temos mais homens também no nosso consultório. Né? Porque antigamente eles achavam assim que era um pouco constrangedor e tal, mas hoje em dia todo mundo quer se cuidar, né? Então, só que assim, o homem procura muito também por conta da calvície masculina, né? Que seja alopecia androgenética masculina, né? Então assim, é uma queixa muito frequente
que apesar de não parecer, nas mulheres também existe a alopecia androgenética feminina, entendeu? Então assim, é que às vezes no homem ela é um pouco mais evidente, vamos dizer assim, o modo de apresentação, né? Então, e começa mais cedo. O homem, assim, a gente precisa, quanto antes você inicia o tratamento, melhor, porque a alopecia androgenética, infelizmente, ela mata o folículo. Então esse folículo, ele não vai nascer mais. Entendi. Certo? Então, assim, quanto antes inicia-se o tratamento para o homem, no caso da alopecia androgenética, mais a gente consegue segurar os cabelos que ele tem. Porque se perde, como é uma alopecia de padrão cicatricial, ele vai matar o folículo, então às vezes não volta. Entendi. É claro que existem vários tipos de queda de cabelo e uma delas, né, é uma das queixas aí do homem, que é muito frequente no consultório. Antigamente era um tabu o homem se cuidar, hoje você já vê que tem essa percepção da preocupação. Mas no caso, o homem está se cuidando tanto mais esteticamente, né? Ou também por prevenção com medo de alguma coisa, porque hoje a informação ela está muito disseminada, né? A internet, o famoso Dr. Google, que a pessoa pesquisa muito, né? Então, o que você pode me falar sobre isso? Olha, o homem procura por doenças, sim, né? Mas muito por estética também, muito. Tanto na aplicação da toxina botulínica, tanto na aplicação de preenchedores, lasers para o rosto, para a melhora da pele como um todo. Lasers para depilação, que tem muito homem que tem aquelas foliculite da barba, que toda vez que ele faz barba irrita, sangra, aquele constrangimento. Então, com o laser, né, o laser ele é uma tecnologia assim, excelente, porque ela destrói o folículo piloso. Então, onde a gente faz, depois não nasce mais. Então, naquele lugar que irrita, quer dizer, vai ser um conforto para ele. Entendi. Então, assim, é uma procura grande, não só por doenças, mas também por tratamentos estéticos. Muito interessante essas dicas, né? Essa questão do homem procurar o dermatologista é muito legal. Doutor, pena que a gente não tem tanto tempo aqui, senão nós vamos ficar até... Mas vamos tentar dar uma dica, aquela dica matadora, assim, aquela dica importante para quem está nos assistindo, tanto para homem, para mulher, para adolescente. Qual que é aquela dica assim, ó, pessoal, eu sei que a prevenção é o caminho, mas vamos dar uma dica matadora pra gente aí, vamos lá. Tá certo. Então, Marcos, é o seguinte, uma dica assim, que às vezes é extremamente importante, que a pessoa tem que criar o hábito, é o uso do filtro solar. Às vezes, assim, tem pessoas que às vezes não entendem, acham que não é necessário, mas, gente, observe os pais, observe os avós. Onde toma sol é bem mais envelhecido do que onde não toma sol. A mesma pessoa, aquela pele, nasceu no mesmo dia, teve as mesmas tristezas, as mesmas alegrias, só que você vê que onde pegou sol é mais manchado, na velhice, principalmente nos braços, a pele começa a ficar bem fininha, porque o sol destruiu tanta fibra elástica e colágeno, que na pele, assim, essas fibras colágenas e elásticas, elas servem como sustentação. Então, na pele tem vaso, existem nervos que passam, e o que sustenta tudo isso é essas fibras colágenas e elásticas. Então, quando a pele é grossa, teve uma batidinha, mas tem as fibras colágenas e elásticas que protegem o vaso. Conforme ocorre a depressão devido à radiação ultravioleta ao longo da vida, qualquer coisa que bate já não tem mais essa proteção, vai direto no vaso. É onde forma aquelas marcas roxas, sabe? Sim. E observa, só dá nas áreas expostas. Só dá nas áreas expostas aquelas manchas, melanoses solares, que a pele fica feia. Dá também nas áreas expostas, os cânceres de pele, eles são muito mais frequentes nas áreas expostas. Então é muito importante criar o hábito do uso do filtro solar. Tem uma pessoa que fala assim, ai doutor, mas olha, eu uso aquele protetor solar, me arde o olho, fica oleoso. Gente, assim, existem filtros e filtros solares. Talvez você está utilizando o errado. É interessante usar, por exemplo, para o rosto, a pessoa tem uma pele oleosa. Vamos usar um filtro solar com toque seco para você que às vezes não tem o hábito. Você vai passar uma coisa que não fica legal, você não vai querer usar. É interessante você usar um adequado para a sua pele. Então, assim, a gente fala em termos de FPS, né? Fator de proteção solar. Para o negro, um exemplo, indicamos pelo menos o 30, o FPS 30. E para o branco, o 50. Tem muita gente também, Marcos, desculpa, é só um adendo, fala, doutor, mas peraí, o 30 não é igual ao 50, porque eu ouvi falar, gente, não é. Tem muito esse negócio das pessoas, é o famoso Google, a pessoa vai lá, pesquisa no Google, ou minha tia falou, minha sobrinha comentou, vi na novela. Olha, é uma coisa, então assim, então
O FPS ele vem da dose eritematosa mínima. A dose eritematosa mínima é aquela dose assim. Então, por exemplo, eu saí no sol, eu fiquei ali 5 minutos, fiquei 5 minutos e fiquei vermelhinho. Então, quer dizer, a dose eritematosa mínima é o tanto de tempo que você demora para dar os primeiros sinais de vermelhinho. Pensa, no branquinho é bem mais rápido do que no negro, porque o negro tem muito mais melanina do que o branco, certo? Então, por isso que o negro a gente prefere um filtro solar mais baixo, que para ele já tá bom. Então, quer dizer, o FPS 30 quer dizer o quê? Que a pessoa vai demorar 30 vezes mais o tempo que ela demoraria sem estar com nada. Correto. Certo? Conseguiu entender? Sim, bem esclarecedor. E o 50, então ele demoraria 50 vezes mais aquele tempo para ficar vermelhinho do que se ele estivesse sem nada. Então, para o branco, a gente considera pelo menos os 50. É claro que quanto mais, melhor. E para o negro, vamos dizer o 30. Então, essas são as características do filtro solar. É muito importante estar utilizando. Outro ponto fundamental é assim, eu vou passar o filtro solar 1, 2 vezes por dia. Gente, infelizmente, o filtro solar, mesmo até eu brinco, que às vezes a gente tem umas pacientes que são mais chiques, falam, doutor, eu trouxe o meu lá da Europa, tal, é chique, é de ouro, um exemplo. Então, gente, independente do filtro solar, depois de 2 horas não garante mais a mesma proteção. Então, assim, aquele dia que você vai para a praia, você vai para a piscina, a cada 2 horas reaplica o filtro solar, porque senão a gente vai estar se enganando, certo? Num dia, assim, num ambiente que nem lâmpadas, assim, também a radiação ultravioleta, mas não é igual ao sol. Então, umas 3 vezes por dia já está de bom tamanho. Então, além do uso do filtro solar, usar também o creme hidratante, para a sua pele ficar bem nutrida. Tem creme hidratante também que é muito oleoso, as pessoas não gostam, existem vários tipos. É interessante você usar um que você gosta do cheiro, que gosta do toque, mas é muito importante hidratar. O outro ponto fundamental também é evitar o banho quente demorado, que as pessoas adoram. O banho quente, ele resseca muito a pele. E se a pessoa não hidrata, quer dizer, a pele dele vai ficar muito mais favorável a doenças. Então, assim, eu acho que a hidratação e o filtro solar é a base fundamental para ter uma pele saudável. Maravilha, mais esclarecedor que isso, impossível. Doutor, foi muito bom a sua entrevista, adorei. Eu tinha muitas dúvidas a respeito do que você falou e fico muito feliz de ter o prazer e o privilégio de entrevistar você, tá? Pessoal, não deixe de seguir as redes sociais da Tribo Propaganda, o nosso Instagram, o nosso Facebook, o nosso YouTube e também não deixe de seguir as redes sociais do Dr. Alan. Doutor, muito obrigado. Valeu, galera.